Olá, cabeleireiro, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre tratamentos caseiros. Será que eles funcionam? Já parou para pensar como é que são constituídas essas receitinhas? Eu sou o Nando Cavalcante, cabeleireiro há 18 anos, graduando em Química e técnico em Química Cosmética Capilar. Nós criamos esse canal com o intuito de ajudar você, profissional da beleza, a evoluir dentro da profissão, trazendo informações científicas muito pouco difundidas nas redes sociais. Então foi pensando nisso que nós reunimos todo o conhecimento adquirido ao longo de anos de estudo, que nós estamos aqui hoje para ajudar você a evoluir na sua profissão. E nas redes sociais, juntamente com Mirage Santana, nós ajudamos cabeleireiros a dobrar o seu faturamento com toda a gama de serviços capilares. Com certeza, você já deve conhecer alguma dessas receitas milagrosas ensinadas e muito difundidas nas redes sociais. Quem nunca ouviu falar que eu posso misturar ovo, mel, óleo de coco, óleo de rícino, chá de frutas e iogurte, entre outras coisas que geralmente estão na nossa cozinha e são direcionadas ao tratamento do fio. Você já parou para pensar e já observou como é que funcionam essas receitas? Mistura óleo de alguma coisa, com suco de alguma coisa, com extrato de alguma coisa, misturado a 2 ou 3 colheres de máscara branca. E por que que isso funciona? Exatamente por conter a bendita máscara branca dentro do produto. Então, recomende para a sua cliente que observe como é que isso funciona. Se ela parar para fazer um direcionamento de tratamento usando um produto cosmético industrializado, muito provavelmente ela vai ter muito mais resultado do que fazendo essas misturinhas mirabolantes que a gente está acostumado a ver. E por que que isso não funciona? Na hora de adicionar, por exemplo, um óleo, você pode observar que esse óleo, ao ser adicionado na água, ele não se mistura. E por que que o óleo não se mistura na água? Porque o óleo ele é apolar e a água é uma substância polar. O cabelo também, ele fica à mercê de cargas elétricas, sejam transformações, sejam tratamento ou no shampoo mais simples que você vai adicionar nesse seu cabelo. Quando você faz a adição de qualquer um outro ativo natural, que pode sim ter muitas propriedades. Vou trazer um exemplo muito comum. A babosa, também conhecida como aloe vera, ela tem propriedades fantásticas. Só que em natura, nós não vamos conseguir fazer uma troca generosa com o cabelo. E por que que isso acontece? Nos produtos industrializados, todos esses ativos, todos esses produtos, esses óleos, eles passam por um processo químico de quebra dessas moléculas. E quando eu estou falando no caso da aloe vera ou babosa, a gente consegue extrair a aloína. Esse é o princípio ativo que está dentro da babosa, que traz vantagens para o cabelo. Mas in natura, aquela molécula você não vai conseguir quebrá-la para que ela consiga se adicionar ao fio. E a mesma coisa acontece com o óleo. O óleo não se mistura na água porque ele não tem cargas. Então, para que ele possa funcionar como um tratamento de verdade, é necessário que cargas sejam adicionadas por meio de processos químicos. Aí sim vai existir uma troca real no cabelo. Por que que, por exemplo, no uso do óleo, eu não consigo, Nando, fazer com que esse óleo realmente forneça algum tratamento? Os óleos são muito usados, por exemplo, na umectação e também estão muito presentes nas nutrições. Se você observar, os processos de nutrição sempre vêm acompanhados de óleos ou de manteigas, porque eles têm função lipídica, eles são gorduras, sejam de origem vegetal ou de origem animal, mas que passaram por um processo químico que vai trazer
propriedades para que esses ativos consigam de verdade se ligar ao cabelo. In natura, ele não misturando em água, automaticamente ele não vai conseguir fazer uma troca no cabelo. Existem dentro dos cosméticos algumas substâncias que conseguem quebrar essa tensão superficial do óleo e unir ela à água. E entre elas, se você observar aí no seu shampoo, no seu condicionador, que para serem construídos eles têm fase aquosa e fase oleosa, muitos deles têm em sua composição, quem faz essa união é o cloreto de cetiltrimetilamônio, também conhecido como quaternário de amônia. Ele, além de conferir tratamento ao fio, ele ajuda a unir essas fases, aquosa e oleosa, diferente do que acontece num processo in natura. A molécula do óleo, ela é muito grande. Enquanto mais denso for essa gordura, maior vai ser a sua molécula, ou seja, mais difícil vai ser a penetração disso dentro do fio. No processo de industrialização, essa molécula ela é quebrada em vários pedaços. No momento que existe essa quebra, esses dois lados eles vão ter uma carga, ou positiva ou negativa. E são essas cargas que vão conseguir fazer essa troca com o cabelo. Então, usar isso in natura não vai conferir muitas propriedades. Você pode dizer para a sua cliente que faz uma umectação, isso já foi um boom, né? Hoje, graças a Deus, nós já estamos se libertando do uso indiscriminado do óleo de coco, que ultimamente tem sido muito difundido, agora graças a Deus em menor escala. Mas muita gente já tomou isso como verdade, e esse processo de umectação com óleos in natura, o que vai acontecer? Ele não tem cargas, mas ele se adere ao fio. Então, quando você vai fazendo um uso contínuo disso, essas placas elas vão se acumulando. E isso pode nos prejudicar, inclusive na hora de fazer tratamento de verdade. Porque esse fio já vai estar tão envolvido por uma camada externa de gordura que vai impermeabilizar essa fibra, fazendo com que eu não consiga depositar tratamento de verdade dentro dessa fibra. Então eu preciso direcionar produtos e ativos de forma correta. Já pensou se eu pegasse só o chazinho disso com o olhinho daquilo e não fizesse o uso da máscara branca? Será que isso iria funcionar de verdade? Então, o intuito do nosso programa é exatamente esse, é desmistificar essas falácias que a gente vê na rede social, que de verdade não trazem efeito nenhum, a não ser criação de barreiras para fazer tratamento de verdade. Aí você pode afirmar: Nando, mas eu faço no meu cabelo e funciona. Sim, gente, funciona. E por que funciona? Porque você está associando todos esses ativos de tratamento que você adicionou a essa mistura, porque tem propriedade X ou Y, associados a uma máscara branca, que é um produto industrializado, que tem pH específico para fazer algum tipo de troca com esse teu cabelo. Por que os produtos in natura não funcionam, Nando? Primeiro, pelo motivo que eu já expliquei a vocês, porque a molécula muitas vezes precisa de alguma modificação, alguma adição de carga para que exista essa troca com o cabelo. E segundo, não é só planta X ou alimento Y que tem benefícios para o cabelo que vão conseguir realmente trazer esse benefício até o seu cabelo. Mesmo que você sinta aquele sensorial de cabelo macio, mesmo que você tenha aquela maleabilidade, isso muitas vezes está associado à máscara branca. No caso de uso de óleos dentro dessa mistura, vão criar essa película que vai trazer o sensorial de deslize, mas isso não quer dizer que você conseguiu, na verdade, tratar esse cabelo. Porque quando eu crio esse filme ao redor desse fio,
automaticamente eu estou fazendo um pseudo curativo nas falhas que esse fio tem. Então a cutícula que está levantada, ela foi recoberta por gordura, automaticamente ela não vai enganchar no fio vizinho. Mas com a primeira lavagem, esse efeito vai embora, vai te deixar na mão, literalmente. E muitas vezes, mesmo que a babosa que contém a aloína, os óleos que contêm ácidos graxos, lipídios, né, não estão em pH específico in natura para fazer alguma troca no cabelo. Quando nós falamos das vantagens do alimento para o tratamento do cabelo, se você parar para pensar que se você comer um abacate, por exemplo, que é rico em ácidos graxos, ao ser absorvido pelo seu organismo, porque dentro do nosso organismo existe uma quebra química, dentro do nosso estômago nós temos ácido clorídrico, que ele é responsável por quebrar essas moléculas, jogar na corrente sanguínea, e a partir disso vai alimentar o nosso bulbo capilar. Aí sim, a longo prazo nós teremos benefícios. Mas o simples fato de você processar num liquidificador, num mixer e adicionar isso ao cabelo, muito provavelmente não vai trazer grandes benefícios. E muitas vezes, pelo contrário, pode estar prejudicando o benefício que você leva junto, associado à tua máscara branca. Por que, Nando, que isso acontece? Porque ao adicionar muitas substâncias, enquanto maior a quantidade de substâncias que eu adiciono nessa mistura, maior vai ser a diluição do tratamento real que eu estou levando em forma de máscara. Em vez de trazer grandes benefícios, vai diluir o possível tratamento que você estaria levando ao direcionar a máscara. E isso se dá ao fato de, como eu falei para vocês, de muitas vezes não estar com a molécula de forma correta, não estar em pH correto, porque eu preciso fazer troca. Então, se eu tenho um produto que é ácido, que na maioria dos tratamentos eles são substâncias ácidas, porque o nosso cabelo, na sua zona de conforto, digamos assim, no seu ponto isoelétrico, esse cabelo é ácido. Isso varia de 3,5 a 5,5, a depender de etnia, mas a variação média é essa, entre 4 e 5,5. Então, se eu venho com uma substância alcalina, isso pode nos trazer benefício nenhum e, muito pelo contrário, até prejuízos em forma de tratamento. Porque em relação a pH, quando a gente fala em pH, o que a gente geralmente aprende dentro do nosso mercado da cosmética? Que de 0 a 7, nós temos um pH ácido, 7 é neutro. E acima disso, nós temos um pH alcalino, do 7,1 até o 14. Porém, nós precisamos levar em conta o que é que eu vou encontrar pela frente. Se eu tenho um cabelo que tem um pH 5, eu entrar com um produto, o cabelo vai ser ácido, ele está em pH 5. Muita gente, existe também um grande debate dentro das redes sociais, e cabelo não tem pH, tem ponto isoelétrico. Mas se você buscar entender química, o ponto isoelétrico está para o pH tal qual. E o que é um ponto isoelétrico? É um equilíbrio de cargas. Carga positiva e carga negativa vão trazer um equilíbrio. E isso acontece muito nos aminoácidos. Então, se eu tenho um aminoácido que serve à minha função, ao que eu estou buscando, mas ele está num pH do seu ponto isoelétrico, infelizmente, ele não vai ter cargas para fazer essa troca, porque ele, na sua essência, já está em equilíbrio. E para que haja essa troca, o elemento ele precisa estar em desequilíbrio elétrico. Ou seja, eu preciso ter mais cargas positivas ou mais cargas negativas, para que essa troca exista. Mas em muitos dos casos, nós não fazemos esse estudo
Por que que hoje, por exemplo, na escova orgânica nós temos muitos problemas? Porque os tratamentos que nós temos hoje no mercado não são direcionados a trabalhar com um tratamento que tenha um pH inferior ao ponto isoelétrico do cabelo. Então ele trabalha lá embaixo na escala de pH. Muitas vezes tem escovas ácidas no mercado com pH 1. E para que eu faça essa troca, eu teria que ter um tratamento com um pH inferior a ele, ou um pH superior. Para quê? Para que haja neutralização dessa carga excessiva da escova orgânica. E aí a gente vai, somando negativas com positivas, até chegar a um equilíbrio de cargas iguais para trazer esse cabelo para a sua zona de conforto. Aí a partir daí você consegue fazer uma nova história, né? Traçar um novo trajeto para esse cabelo, de acidificar, seja para transformar, ou seja, para tratar, ou para elevar esse pH, para a gente fazer uma nova história, seja de coloração, descoloração, alisamentos de base alcalina. Aí você consegue fazer essa troca. Mas juntando o óleo disso, com o óleo daquilo, com a fruta amassada, com o mel, com o ovo, com o chazinho daquilo, infelizmente, como eu disse para você, só vai fazer diluição no seu produto. Então, quando a gente fala de tratar um cabelo, automaticamente eu estou falando em aprofundar o meu conteúdo, o meu conhecimento em relação à escala de pH e em relação à função dos ativos que estão dentro desse tratamento. O fato, como nas receitas caseiras, só de ter uma máscara branca, às vezes funciona e às vezes não funciona. Por quê? Porque conforme dizem nas receitas, e se vocês pararem para observar a partir de agora, vai dizer a máscara branca de sua preferência. Quando eu direciono a máscara branca da minha preferência, eu estou pressupondo que você tem algumas guardadas na prateleira do seu banheiro. E nesse momento você vai direcionar a que você mais gosta, da sua preferência. Por quê? Porque essa da sua preferência é exatamente aquela que te traz mais benefícios. É que você sente um sensorial melhor, um cheiro melhor, um cabelo mais sedoso, mais saudável, mais fácil de pentear. É esse produto que vai ser direcionado, associado a todos esses outros tratamentos. Eu preciso entender que quando a gente fala de pH, não é só o pH em si. Não é que ele até 7 é ácido, até chegar raspando lá no 7zinho, ele é ácido. Porque eu tenho que pensar no pH não só como uma substância que, se tiver um pH até 6,99, ele vai ser ácido. Porque você tem que me dizer com quem andas para eu te dizer quem você é. Se eu tenho um cabelo num 5 e eu entro com um produto com pH 6,5, será que é um ácido com ácido? Isso eu tenho que pensar. Quando a gente fala de pH, a gente fala de carga positiva e carga negativa. Mas eu preciso entender que quando eu estou nos extremos da escala, quando eu estou no 0, eu só tenho carga positiva, não tenho carga negativa nenhuma. E quando eu estou lá no 14, eu tenho somente carga negativa. E por que que o 7 é neutro, Nando? Porque as cargas positivas vão ser iguais às cargas negativas. Então elas estão neutralizadas. É por isso que eu estou em pH neutro. Mas partiu acima disso, eu tenho mais negativas, mas também tenho positivas. À medida que eu vou avançando, eu vou diminuindo as positivas e aumentando as negativas. Quando eu estou indo para o 14. E sucessivamente no oposto. Se eu estou no neutro e eu vou caminhando para próximo do 0, enquanto mais próximo do 0, mais cargas positivas eu terei e menos negativas. À medida que eu vou caminhando até chegar lá no 0
e eu estar completamente com cargas positivas. E trabalhar muito próximo dos extremos da escala de pH pode nos gerar muitos riscos. Mas isso é um conceito muito mais aprofundado quando você vai falar sobre pH, porque você já parou para pensar nisso? Que o pH ácido, ele também tem cargas negativas, o pH alcalino tem cargas positivas, com exceção do 0 e o 14? Provavelmente você nunca escutou essa informação. Mas a química é uma ciência exata. E ela fala isso pra gente. Na hora de você direcionar um tratamento para a sua cliente, ou mesmo que ela chegue com essa dúvida, ai Nando, aprendi essa receita, ai Maria, ai João, aprendi essa receita. Usa esse conhecimento que foi passado para você hoje, para você responder de forma correta para a sua cliente. E vale ressaltar que nem só de pH vive o homem. Principalmente quando a gente fala na área da beleza. Não é só pH. pH é importante, mas ele também não é tudo. Quando a gente fala de substâncias naturais, ai Nando, mas não tem problema. É uma fruta, é uma planta. Mas da mesma forma que o aloe vera, que é um dos nossos exemplos de hoje, ela não só tem substâncias que podem tratar o seu cabelo, como ela também tem substâncias que podem ser urticantes para a pele. Então, às vezes, encostar isso pode gerar uma lesão. Diferente de uma aloína industrializada, que eu vou extrair somente o que eu estou buscando para transformar isso em tratamento. Se você gostou dessas dicas, curte, comenta, compartilha. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no seu comentário que eu vou responder a cada um deles. Se você acha que algum amigo, algum colega da sua profissão pode absorver esse conteúdo de forma que vá agregar conhecimento na carreira dele, encaminha esse vídeo para ele. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras nós temos conteúdo aqui no nosso canal Miragem Ensinando.